Nesse vídeo, nós vamos utilizar todas as ideias que aprendemos anteriormente em relação à operação com vetores e realizar uma operação um pouco mais complexa entre dois vetores. Por exemplo, nós vamos utilizar a ideia de multiplicação de um vetor por um escalar e também realizar a adição entre dois vetores. Tudo isso em um mesmo problema. E para fazer isso, nós temos aqui dois vetores, sendo que o primeiro vetor é esse vetor u, com as suas componentes sendo iguais a 2 e menos 1, ou seja, a componente x vale 2 e a componente y vale menos 1. Então, se você pegar esse vetor e colocar aqui na origem de um sistema de coordenadas, você vai ter que andar 2 unidades aqui para a direita no eixo x e depois andar uma unidade no eixo y negativo. Então, ficaremos com esse vetor u aqui, em que o início dele está na origem e o final dele está aqui nessas coordenadas 2 e menos 1. Por outro lado, o vetor w tem essas componentes, menos 5 e 5, ou seja, menos 5 no eixo x e 5 no eixo y. Então, se você parte aqui da origem do sistema de coordenadas, você vai andar 5 unidades no eixo x para o sentido negativo e depois você vai andar 5 unidades para cima aqui nesse caso. Então, o final desse vetor vai estar nesse ponto aqui. Então, nós temos esses dois vetores. O objetivo aqui desse vídeo vai ser determinar essa operação aqui, na qual a gente tem 3 vezes u, ou seja, estamos multiplicando esse vetor u por esse escalar 3, mais 1/5 de w, ou seja, também estamos multiplicando esse vetor w com esse escalar 1/5. Então, aqui nós temos esses dois escalares, 3 e 1/5. E depois, vamos realizar a soma entre esses vetores aqui. Então, vamos começar a fazer isso aqui passo a passo e representar graficamente cada um desses passos que a gente estiver realizando. Então, inicialmente, vamos multiplicar esse vetor u por esse escalar 3. Então, aqui nós temos 3 vezes esse vetor u, e esse vetor u tem essas componentes, 2 e menos 1. Como a gente aprendeu anteriormente, para a gente multiplicar um vetor por um escalar, basta pegar esse escalar e multiplicar cada um dos componentes desse vetor. Então, teremos aqui 3, nesse caso, vezes 2, e o 3 vezes menos 1. Então, vamos colocar aqui 3 vezes 2 e 3 vezes menos 1. Como sabemos, 3 vezes 2 é igual a 6, e 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. Então, esse vetor 3u aqui tem essas componentes, 6 e menos 3. Podemos representar esse vetor também aqui no nosso sistema de coordenadas. Então, teremos aqui, nesse caso, que partir da origem e andar 6 unidades no eixo x. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois 3 unidades no eixo y negativo. Então, teremos aqui 1, 2, 3. Então, esse vetor vai vir mais ou menos até esse ponto aqui. Vai partir da origem e vir mais ou menos até esse ponto. Então, teremos esse vetor aqui, e esse é o nosso vetor 3 vezes u. Se você observar bem, vai perceber que esse vetor tem 3 vezes a magnitude desse u, porque aqui nós teremos uma magnitude, e aqui nós teremos 2, e aqui 3, ou seja, 3 vezes esse vetor u. Então, novamente, quando a gente quer representar esse vetor no nosso sistema de coordenadas, a gente vai andar aqui, nesse caso, 6 casas na horizontal, no eixo x, e depois menos 3 no eixo y. E aí, a gente vai conseguir representar esse vetor da forma correta. Continuando aqui, vamos voltar para cá e agora multiplicar esse vetor w por esse 1 sobre 5. Então, vamos ter aqui 1/5 de w. E w tem as componentes menos 5 e 5. Novamente, se a gente quer multiplicar um vetor por um escalar, basta pegar esse escalar e multiplicar por cada uma das componentes desse vetor. Assim, nós temos aqui 1/5 de menos 5, então vamos colocar aqui menos 5 e 5. E vamos multiplicar esse menos 5 e esse 5 por esse 1/5. Então, 1 sobre 5 vezes menos 5, e 1/5 de 5, ou seja, 1 sobre 5 vezes 5. Então, vamos lá. 1/5 de menos 5 é igual a menos 1, e 1/5 de 5
é igual a 1, ou seja, 1 sobre 5 vezes menos 5 é menos 1 e 1 sobre 5 vezes 5 é 1. Então, a gente já tem esse vetor aqui agora com essas componentes, menos 1 no eixo x e 1 no eixo y. Então, para a gente representar esse vetor aqui no nosso sistema de coordenadas, basta a gente andar uma unidade aqui para a esquerda, ou seja, no x negativo, e depois uma unidade no y positivo. Então, teremos esse vetor mais ou menos nesse ponto aqui. Então, vamos representá-lo aqui agora. Então, esse daqui é o vetor 1/5 de w, que também, se você perceber, ele é 5 vezes menor que esse vetor w, ou seja, ele tem uma magnitude 5 vezes menor que esse vetor w. É bom lembrar que quando a gente multiplica um vetor por um escalar, a gente não altera a direção desse vetor, apenas a magnitude e, em alguns casos, o sentido, ok? Agora que a gente já tem esses dois vetores aqui, a gente pode realizar a soma entre eles. E caso você não lembre, quando a gente precisa realizar a soma ou a diferença entre dois vetores, basta somar as componentes x do primeiro e do segundo vetor e as componentes y do primeiro e do segundo vetor. Nesse caso aqui, a gente vai ter 6 menos 1, e a segunda componente vai ser menos 3 mais 1. Realizando, então, essa soma aqui entre esses dois vetores, a gente tem algo dessa forma. 6 menos 1 é igual a 5 e menos 3 mais 1 é igual a menos 2. Então, essa daqui são as duas componentes do vetor resultante dessa operação aqui. Podemos também representar isso aqui graficamente. Então, a gente vai ter um vetor em que a componente x vale 5. Então, vamos andar 5 casas aqui para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 e menos 2 no eixo y. Então, teremos 1, 2, mais ou menos aqui. Então, o vetor vai partir da origem e vai vir até aqui, certo? Uma outra forma também de representar isso graficamente seria colocando esse vetor 3u, que a gente já colocou aqui, e realizando o deslocamento com esse vetor 1/5 de w, tirando ele daqui e colocando no final desse vetor 3u. Dessa forma, a gente poderia colocar ele aqui e o vetor resultante dessa operação, ou seja, da soma entre esse 3u e esse 1/5 de w, partiria aqui da origem do vetor 3u e terminaria no final desse vetor 1/5 de w. Dessa forma, aqui. Então, esse daqui é o vetor resultante de toda essa operação. E, novamente, se você observar essas componentes, faz muito sentido, porque se a gente andar 5 unidades aqui no eixo x e 2 unidades no y negativo, a gente vai parar realmente nesse ponto aqui. E aí, a gente basta partir da origem do sistema de coordenadas e colocar o final desse vetor nessas coordenadas aqui. Qualquer uma das duas formas, a gente consegue determinar esse vetor resultante, aqui de forma algébrica e aqui de forma gráfica.